Palavra da Verdade, devocional de 24 de junho. Voltando ao primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Apocalipse 2, versos 4 e 5. Na devocional anterior, vimos como a igreja de Éfeso, uma comunidade de um passado glorioso, trazia em seu currículo o árduo trabalho pelo Evangelho, a paciência na tribulação, o implacável zelo doutrinário, o fiel exercício da disciplina e o corajoso enfrentamento da perseguição. Vimos, no entanto, que, apesar de reconhecer essas virtudes, Nosso Senhor os reprova por terem abandonado seu primeiro amor. Observamos que este pecado tinha duas dimensões. Primeiro, em sua dimensão vertical, apesar da fidelidade doutrinária, a igreja perdera a devoção a Deus e sua piedade se transformara em ortodoxia morta. Sua confissão de fé era correta, porém sem vivência prática. Sem perceber, a devoção ao Senhor e o fervor espiritual demonstrados nos primeiros anos arrefeceu. Esta situação se refletia também na dimensão horizontal, nos relacionamentos. Como recuperar aquela primeira devoção a Cristo, aquele fervor espiritual de outrora? Como restaurar o frescor da comunhão amorosa como corpo de Cristo? Lembra-te de onde caíste, é o primeiro passo recomendado na volta ao primeiro amor. Em outras palavras, Cristo recomenda à sua noiva. Veja quando o seu salutar zelo pela sã doutrina começou a se transformar em disputas em torno de questões insensatas e absurdas que só engendram contendas, como havia advertido Paulo em 2 Timóteo 2,23. Identifique o momento a partir do qual sua fidelidade doutrinária descambou para o mero confessionalismo. Jesus, assim, exorta a igreja a tirar a trave do próprio olho, procurando identificar o ponto em que o virtuoso espírito combativo se transformou em uma guerra de egos em que, no afã de vencerem a disputa, os crentes começaram a coar mosquitos e engolir camelos. Outros fatores poderiam ter esfriado o amor, já mencionados na devocional anterior. Quando se chegar a esse ponto, convém perguntar-se: quando tudo isto começou? Qual foi o gatilho que desencadeou o esfriamento? Responder a esta pergunta é, segundo Nosso Senhor, o primeiro passo no caminho do retorno. O segundo passo é: arrepende-te. Isto envolve reconhecer onde erramos, confessando pecados específicos cometidos no processo de descaminho e abandoná-los, porque o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, como está escrito em Provérbios 28:13. Arrependimento envolve também uma mudança de mentalidade. Quer se trate de uma comunidade, como no caso de Éfeso, quer se trate de indivíduos, a ordem do Senhor da igreja é: abandonem os antigos padrões de pensamentos pelos quais vocês justificavam os seus maus hábitos. Arrependimento inclui ainda dar meia volta. Se estiver afastado da comunhão dos santos, procure-a novamente. Reconcilie-se com os irmãos com quem rompeu relações. Disponha-se a reparar danos que suas atitudes tenham causado a outros. Temos então o terceiro passo no caminho da volta. Volta à prática das primeiras obras. Volte a praticar os exercícios devocionais que você abandonou. Volte a ler sua Bíblia. Volte à oração. Volte à comunhão e aos ajuntamentos solenes, submetendo-se às condições estabelecidas pela liderança da sua comunidade. Se sua comunidade se afastou do genuíno Evangelho, procure uma igreja fiel às Escrituras. Mas saia pela porta da frente, explicando por que está mudando para outra comunidade. Volte a envolver-se com o reino de Deus. O fervor não voltará da noite para o dia. É preciso persistir por muito tempo antes que o primeiro amor recupere o calor de outrora. Por último, considere seriamente as consequências de permanecer no pecado. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas, alerta o noivo. Jesus estava dizendo que fecharia as portas daquela igreja caso não encontrasse frutos de arrependimento. Precisamos continuamente examinar, na presença de Deus, nosso coração, a fim de identificar em tempo oportuno traços de esfriamento do primeiro amor, tanto em nossa relação com Deus como em nossa relação com os irmãos.
E uma vez constatado o arrefecimento do fervor espiritual, há um caminho de volta proposto por Cristo. O processo é longo e difícil, mas é possível, porque quem aponta o caminho é o soberano Senhor do universo, aquele que tem total controle sobre os eventos da vida e sobre a história do seu povo, como ele mesmo diz, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.